Meus queridos, mais uma vez, graça e paz, por parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós, essa noite, estaremos meditando num texto que é extremamente clássico, conhecido de todos, que fala de um homem, e esse homem vivia três características, eu posso assim dizer, ou esse homem vivia três qualidades, que fez com que ele se tornasse um homem escolhido por Deus para um propósito e também tivesse a sua família salva de uma catástrofe ou de um momento extremamente caótico que viria sobre o mundo. Nessa noite eu queria pensar com vocês sobre a perspectiva de sermos uma família com qualidade. Mas para sermos uma família com qualidade, nós vamos ter que aprender alguns passos muito interessantes tomados por quem? Por Noé. Por isso que eu disse no início desse sermão que as qualidades vividas por Noé fez com que ele fosse salvo, junto também a sua família, de uma catástrofe, de uma calamidade, de um desígnio que Deus estava estabelecendo. Para isso eu quero convidar você nesta noite a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 6. Eu gostaria de ler o versículo 5 ao versículo de número 10. E também gostaria de ler Gênesis capítulo 7, somente o versículo 1. Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 5 diz assim: Viu Adonai que a maldade do homem se havia multiplicado e que era continuamente mal todo o desígnio do coração do homem que estava sobre a terra. Então se arrependeu Adonai de ter feito o homem, e isto lhe pesou no coração. Disse Adonai: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de o haver feito. Porém, Noé achou graça diante de Adonai. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Capítulo 7, versículo de número 1 diz assim: Disse Adonai a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Famílias com qualidade. Nesse século que nós estamos vivendo, parece que a família, ela não está mais interessada em viver qualidade, de ser uma família justa, de ser uma família íntegra, ou de ser uma família que ande com o Senhor. As famílias do século XXI, nessa era, que alguns chamam de era moderna, outros chamam de era pós-moderna, elas estão vivendo algumas características que são completamente opostas àquilo que o Senhor designou. O texto que nós acabamos de ler mostra claramente isso, que as famílias da terra, elas estavam vivendo algumas qualidades prejudiciais, como maldade, corrupção, vício, paixões e tudo aquilo que você pode compreender que é extremamente prejudicial a uma família. Esse é o motivo pelo qual Deus chega e diz: eu me arrependo de ter criado o homem, porque o homem optou por desígnios contrários, e pelo homem ter optado por desígnios contrários, você percebe e tem uma grande compreensão que a família estava vivendo degradação física, degradação intelectual e degradação espiritual. Entretanto, nesse nosso culto da família, nós estamos interessados em resgatar essas três qualidades para que a nossa família seja uma família extremamente divina. Quando falamos de qualidade, faz-se necessário lembrar algumas coisas. Um amigo meu, ele outrora
esse amigo, ele sempre gostava de trabalhar com peças de qualidade. Um dia eu virei para ele e perguntei: Roberto, por que você tem tanto interesse em trabalhar com peças de qualidade? E ele me explicou o que é uma peça de qualidade. E ele disse que ele tinha esse interesse por quê? Porque as peças paralelas são peças que foram reprovadas. E aí o que acontece? O controle de qualidade dela é completamente o quê? Inferior. Nossas famílias, elas não podem ser reprovadas da qualidade divina. Deus não trabalha com famílias que sejam refúgios. Deus trabalha com famílias que estejam verdadeiramente vivendo no seu quê? No seu altar. Nós, como cristãos lavados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus, precisamos ter essa compreensão. Nossa família precisa ser uma família de qualidade. Qual é então a importância de resgatarmos o princípio de família de qualidade? Você lembra? Alguns minutos atrás, eu tive a oportunidade de estar dizendo a você que quando falamos de família, dentro do contexto social, dentro do contexto sociedade, dentro do contexto mundo, nós olhamos e percebemos que, como no tempo de Noé, também no tempo de hoje, famílias estão vivendo sem o quê? Qualidade. Elas estão vivendo modismos. Por isso que nós precisamos ser família com qualidade. Porque nós não estamos interessados em viver modismo dentro do contexto da nossa família. Vamos entender isso? Josué capítulo de número 24, aquele texto áureo, clássico, quando Josué diz o seguinte: se vos parece bem servir esses deuses que estão além do Eufrates, eu quero dizer para vocês que eu e minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que Josué é bem claro em ressaltar que ele ainda gostaria de continuar mantendo o princípio da qualidade. Como chefe do seu clã, como chefe da sua família, ele está dizendo assim: eu decidi que a minha casa vai servir ao Senhor. Quais então são esses princípios que nós precisamos aprender essa noite para sermos uma família de qualidade? Primeiro princípio, olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem o quê? Justo. Esse é o primeiro princípio para que nós possamos viver como família de qualidade. O primeiro princípio de uma família de qualidade é viver em justiça. A Bíblia diz que Noé era o chefe do seu clã. Entretanto, por ser o chefe do seu clã, ele havia decidido estabelecer a qualidade da justiça. Irmãos, o que temos visto hoje são famílias que não são famílias justas diante do Senhor. E quando nós falamos de qualidade, de justiça na família, eu não estou falando de uma perspectiva neotestamentária de justificação. Não, eu estou falando de justiça. Vamos dar um exemplo? Paulo escreveu na igreja de Éfeso, no capítulo de número 6, ele fala sobre a estabilidade da família. E um aspecto interessante da justiça é que o pai não pode provocar ira ao seu filho. Entretanto, o filho deve respeitar o seu pai. A sociedade perdeu isso. Ela não consegue viver esse aspecto de justos. O pai não é justo com o filho. Entretanto, se o pai não é justo com o filho também não é justo com quem? Com o seu pai. Por isso que você começa a olhar, e por isso que você começa a perceber a degradação da família. A família de Noé preservava essa primeira qualidade. Noé era um homem justo. Noé era um homem, não que ele não pecasse, não que ele não cometesse algo que poderia ser classificado como erro, mas a Bíblia diz que Noé era um homem justo.
As nossas famílias precisam viver essas perspectivas. A primeira qualidade de uma família é resgatar o princípio da justiça. Nós precisamos ser justos com o nosso cônjuge, nós precisamos ser justos com os nossos filhos, nós precisamos ser justos com os nossos pais, nós precisamos ser justos com a nossa família. O apóstolo Paulo diz, e ele ensina claramente, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, que se eu, como chefe do clã da minha família, não cuidar da minha família, eu sou alguém completamente o quê? Negligente, sou pior do que o ímpio. Então, o primeiro princípio, bem claro, para que famílias estejam vivendo como família de qualidade, é resgatar o princípio de ser uma família o quê? Justa. Quando você olha hoje a perspectiva social de família, você vê essa degradação, você vê esse modismo estabelecido, porque a família perdeu esse princípio. A pergunta que eu lanço a você, que está me ouvindo nessa noite, a sua família tem vivido essa qualidade que está inserida no texto e que era vivida por Noé? Primeiro princípio: se eu quero uma família de qualidade, a minha família precisa ser o quê? Justa. Eu preciso ser justo com meu filho, eu preciso ser justo com a minha esposa, eu preciso ser justo com o marido, eu preciso ser justo com o meu pai, eu preciso ser justo com a minha mãe. Olha que coisa interessante, a palavra do Senhor vai dizer em Jó capítulo 1. Olha só aqui em Jó 1. Jó capítulo 1 diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó. Olha só, Jó era um homem o quê? Íntegro. Jó era um homem o quê? Reto, temente a Deus e que se desviava do quê? Do mal. Quando nós olhamos as qualidades de Jó, percebemos que é necessário, como família, nós estamos adquirindo ou resgatando a qualidade da justiça. Segundo ponto, famílias que querem viver qualidade precisam ser justas. Famílias que querem viver qualidade, elas precisam viver uma segunda coisa: integridade. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. A integridade no aspecto família me faz ressaltar ou me faz destacar que para que a minha família esteja vivendo a qualidade da integridade, ela precisa resgatar fatores éticos e morais que estão sendo o quê? Perdidos. Você percebeu que o texto diz que Noé era íntegro entre os seus o quê? Contemporâneos. Entre os habitantes que estavam inseridos no seu conceito social, a Bíblia diz que a qualidade de Noé era integridade. Se nós queremos uma família que esteja vivendo qualidade de justiça, se nós queremos uma família que esteja vivendo qualidade de integridade, precisamos resgatar fatores éticos e morais que estão sendo perdidos. É interessante que quando você analisa a perspectiva de integridade de Noé, mais uma vez eu ressalto e mais uma vez eu destaco: não é que ele não cometesse erro, mas entretanto ele procurava resguardar ou guardar preceitos que eram éticos e o quê? Morais. Você viu que o texto diz que os contemporâneos de Noé estavam vivendo o quê? Corrupção. Por isso que o versículo de número 8 diz que Noé achou graça diante do Senhor.
Porque a sociedade aonde estava inserido Noé, com a sua família, não tinha qualidade justa. A sociedade onde estava inserido Noé, com a sua família, não tinha integridade. Eles não valorizavam fatores éticos e morais. O que está acontecendo com a sociedade nesse século de número 21 é isso. E aí? Como é que está seu filho? Como é que está sua filha? Meu filho está aí, né? Ele optou por um caminho, né? De se relacionar com alguém do sexo dele. Mas isso é normal. Porque dentro da questão que está sendo vivida nessa sociedade, isso parece ser normal. Para Noé, não. Os contemporâneos de Noé poderiam ter a perspectiva que os nossos contemporâneos têm. Não tem mais necessidade de você disciplinar seu filho. Não tem não. Ele escolhe o que ele quer viver. Ele faz o que ele quer viver. A Bíblia diz que os contemporâneos de Noé nutriam essa perspectiva. Nós entendemos que nesse tempo os nossos contemporâneos estão nutrindo essa perspectiva. Só que, entretanto, como Noé, nós queremos ser uma família de quê? De qualidade. E se nós queremos ser uma família de qualidade, nós precisamos resgatar a integridade. Porque o resgate da integridade nos leva a viver princípios éticos e morais. Isso é importante. Nós vivemos uma sociedade que está indo na contramão do que é o correto. Na sociedade, as famílias estão aprendendo que o errado é certo e o certo é o quê? Errado. Isso fere a integridade, porque a perspectiva traz a ideia de que Noé era um homem completo diante de Deus. Ele poderia falhar, mas ele era inteiro diante do Senhor. Então, se eu quero, ou se você quer, que a sua família viva a qualidade, ela precisa resgatar com integridade. Terceiro ponto: uma família que vive qualidade, ela vive justiça. Uma família que vive qualidade, ela vive integridade, resgatando fatores éticos e morais. Uma família que quer viver qualidade, ela precisa viver o último ponto dessa administração. Ela precisa entender que é uma família convidada a andar com quem? Com Deus. Aí é difícil, pastor. Porque se a minha família quer ser uma família de qualidade, eu posso ser um pai justo, a Marcela pode ser uma mãe justa, a Isabela pode ser uma filha justa, o Isaías pode ser um filho justo, o Israel pode também ser um filho justo. Mas andar com Deus é completamente diferente. O terceiro aspecto para mim é extremamente importante para o resgate do princípio da família de qualidade. Famílias que querem andar com Deus. A coisa linda de andar com Deus é que na maioria das vezes, quando nós lemos a palavra, nós percebemos que todos aqueles que andaram com Deus, Deus tomou para quem? Para si. Lembram lá de Enoque? Enoque andou com Deus, o Senhor tomou para si. Lembram de Elias? Elias andou com Deus, Deus tomou para si. A Bíblia diz na galeria dos heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, que muitos foram tomados, porque andavam com Deus. Há necessidade, nesse século de número 21, nessa era classificada como era moderna, de famílias que queiram andar com Deus. Ressaltando mais uma vez, de uma forma ilustrativa, eu lembro das palavras de Josué: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Há necessidade de construirmos no nosso lar um altar ao Senhor. Há necessidade de nós instruirmos nossos filhos. Há necessidade de sermos melhor marido. Há necessidade de ser uma melhor esposa. Há necessidade de ser um melhor filho. Famílias que andam com Deus. Eu não estou dizendo
que a sua família não vai viver adversidades que vive qualquer família. A esposa, quando está na TPM, é uma dureza, a adversidade da família. O filho, quando está dando trabalho, ele é corrigido, a adversidade da família. A filha, quando começa a completar a idade, quer namorar, a adversidade da família. Mas isso não significa que a sua família deixe de andar com quem? Com Deus. Chame Deus para a sua família. Para que a sua família seja uma família de qualidade, que ande com Deus, os dois princípios são essenciais. Viva como uma família justa, mas também viva como uma família íntegra. Aí você estará estabelecendo o terceiro aspecto: famílias que andam com Deus. Eu concluo essa palavra então dizendo que a consequência da integridade, a consequência da justiça e a consequência da família andar com Deus, primeira coisa, é alcançar graça diante do Senhor. Segunda coisa, capítulo 7, versículo 1, diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. A família alcança a graça do Senhor, e a família se torna um exemplo de justiça, de integridade, no meio de uma geração completamente o quê? Corrompida. E nesse nosso primeiro culto da família, nós sejamos entendendo que Deus tem chamado famílias a estarem vivendo como famílias de qualidade. Para que a família viva a qualidade, ela precisa viver justiça. Para que a família viva a qualidade, ela precisa viver integridade. Para que a família viva justiça e integridade, ela precisa andar com Deus. Porque andando com Deus, ela alcança a graça. Porque andando com Deus, ela é testemunha viva de uma família forte e solidificada. Que Deus essa noite deseja imprimir nos nossos corações qualidades para a nossa família. Que Deus nos abençoe. Amém? Fala esta pastor. Thank